Olá, pessoal. Comigo aqui o professor Anísio Menezes. Bom dia. Nesta videoaula, nossa nona aula, iremos trazer aí mais questões para vocês. Desta vez trouxemos questões do assunto de hidrologia, um assunto extremamente relevante, né, para o dia da prova, considerando a nossa área, né, de saneamento. Com certeza deve vir questões, tanto no vídeo passado a gente trouxe hidráulica, neste hidrologia. E um assunto de extrema importância, tanto para o dia da prova, como também no dia a dia de vocês no trabalho. Então, Anísio, você quer fazer mais algum comentário inicial? Tranquilo. Vamos já a primeira questão desse bloco, né? Então, vamos lá, pessoal, para os slides. Primeira questão trata do cálculo da precipitação média, né? É isso? Então, pessoal, temos aqui a questão da FGV, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 2019, questão que trata aí de precipitação média, né, pelo método Thyssen. Vamos lá para o que diz o enunciado da questão. A figura mostra uma bacia hidrográfica hipotética, onde os divisores topográficos são mostrados por linhas em negrito, e os postos pluviométricos estão localizados com estrelas, né? Então, aqui na figura, a gente tem em negrito, aqui em preto, os divisores topográficos da nossa bacia hidrográfica e os postos, Você né? tem sete postos, né? Isso, Pluviométricos. A, B, a, C, D, até G. isso. Sete. E aí ele continua. As precipitações dos postos são A 28 milímetros, B 62 milímetros, C 28 milímetros, D 45 milímetros, E 60 milímetros, F 50 milímetros e G 45 milímetros. A precipitação média sobre a bacia hipotética pelo método de Thyssen é então a questão aí que trata de determinação de precipitação média a partir de postos, né, pluviométricos dentro de uma bacia. Posto não precisa estar necessariamente dentro, né? Postos na região da bacia hidrográfica. Então vamos aqui. Nós temos três métodos, né, professor, para fazer essa estimativa da precipitação média, né, numa bacia. Três métodos, basicamente. O mais simples é a média aritmética, né? Você pega os postos que estão no interior da bacia, soma os valores registrados de chuva e divide pela quantidade de postos, né? Assim é o método aritmético. E temos dois outros métodos que são ponderados, são médias ponderadas. Nós temos o método de Thyssen e o método das isoietas. Aqui ele é bem explícito, né? A prestação média sobre a bacia pelo método de Thyssen, então ele já comanda que a estimativa seja feita pelo método de Thyssen. Perfeito. E o método de Thyssen, ele pressupõe a identificação da área de influência de cada posto. Qual é a lógica do método de Thyssen? Primeiramente, você tem que saber qual a área de influência de cada posto no território daquela bacia. A nossa bacia ela tem uma delimitação aqui pelo contorno em negrito, né? O divisor d'água. Ele diz que ele dá essa seta aqui, né, professor? Essa seta é sugestiva da orientação do escoamento superficial. Provavelmente a seção exutória esteja ali nas proximidades do posto G. Você concorda? Sim, concordo. Né? Mas para a aplicação do método Thyssen, eu não preciso saber onde está o exutório, eu preciso saber qual a posição dos postos e preciso saber a configuração do divisor d'água. Preciso saber o divisor d'água, está aqui. Ó, o divisor d'água, eu vou contorná-lo aqui. O divisor d'água está nessa linha negrito. Esse é o divisor d'água. E os postos estão aqui representados pelas letras de A, B, C até G. Eventualmente, um posto fora da bacia pode ter área de influência dentro da bacia. Muito cuidado. Quando eu aplico o método Thyssen, é possível que
Mesmo um posto fora da bacia tem área de influência na bacia, dentro da bacia. Muito bem, qual é o passo a passo? O primeiro passo, evidentemente, é você marcar os postos. Isso a questão já traz. Os postos já estão representados aí no seu devido posicionamento. Segundo passo é interligar 2 a 2 os postos e assinalar o ponto médio. Então, estou ligando aqui o posto A ao posto D. Guardem bem esse passo a passo, que ele vai ser muito útil na agilização do processo. Então, 2 a 2, você interliga os postos por um segmento de reta e já marca o ponto médio. A gente faz sempre interliga os mais próximos, né? A gente não... Quando a gente está fazendo essa ligação, a gente pega os postos mais próximos de cada um. Perfeito. Então, estou fazendo aqui, ó. Aqui. Fazer uma retinha mais... Aqui o ponto médio. Aqui o ponto médio. Falta. E aí, veja, na sequência, esse é o passo 2. Então, o primeiro passo, plotar os postos, depois interligar 2 a 2 os postos para um segmento de reta, marcando o ponto médio de cada um desses segmentos. Agora, vou traçar uma perpendicular pelo ponto médio, tá certo? Essa perpendicular que eu estou traçando pelo ponto médio, ela avança até encontrar outra perpendicular ou até encontrar o divisor d'água. Repito, por esse ponto médio, segmento AD, eu traço uma perpendicular. Essa perpendicular avança até encontrar um ponto do divisor d'água, até o extremo da bacia. Faço a mesma coisa aqui pelo segmento DC, ponto médio, tem uma perpendicular, avanço. Por que eu paro bem aqui a minha perpendicular? Porque eu já antevejo que, ao traçar essa perpendicular, encontrei uma convergência aqui. Traço uma perpendicular passando pelo ponto médio, segmento CE. Essa perpendicular avança. Essa perpendicular pelo ponto médio do segmento BF, traço aqui. Essa perpendicular, segmento EF, prolongo. Essa perpendicular, segmento EG. Note que a perpendicular vai só até alcançar uma outra perpendicular ou até encontrar um ponto de divisor d'água. Muito importante observar isso. E agora, para a gente concluir o traçado das perpendiculares, pelo segmento FG, traçando a perpendicular, eu encontro aqui. E aí, professor, o passo seguinte já é reconhecer as áreas de influência de cada posto. O que eu vou fazer? Só para facilitar a visualização, eu vou apagar as linhas vermelhas, porque as linhas vermelhas elas já serviram seu propósito, né? O propósito da linha vermelha era só localizar o ponto médio para que eu traçasse as perpendiculares. Então, se a gente está numa prova e dispõe de um lápis, ou um lápis de borracha, melhor ainda, né? Porque você, ao traçar já as perpendiculares, você pode apagar os segmentos iniciais, né? E aqui eu posso dizer o seguinte: o posto A, vamos analisar cada posto. Pessoal, a visualização está boa, assim, em termos de zoom, de dimensão? Sim, tá o zoom aqui na figura. O posto A, ele tem como área de influência todo esse território que eu estou achurando aqui pela cor vermelha. Já pegar outra cor aqui para a gente diferenciar. Já o posto D, ele tem como área de influência toda essa região achurada aqui na cor amarela. Vou pegar outra cor aqui para o posto C, eu tenho essa região de influência.
ter que selecionar várias cores aqui. A área de influência vai ser dada pelo limite com o divisor topográfico ou com outra linha perpendicular, traçada perpendicular para cada um dos postos, né? Eu vou me permitir aqui repetir cores, né? Não tem problema, né? Dá para entender, né? Essa achura vermelha que eu estou fazendo agora se refere à área de influência do posto E. Vou pegar aqui uma cor diferente. Aqui eu estou achurando a área de influência do posto F. E aqui, só para a gente concluir, posto G. Essa figura bem tosca, né? bem grosseira, a gente fez à mão aqui. Mas nós aprimoramos essa figura, professor. Tem uma outra figura já feita, bem bonitinha, mas isso aqui feito no computador é diferente, né? Mas veja que é a mesma coisa. Mudamos a cor, mas isso é irrelevante. E aí a gente já vai agora para a fase de aplicação do método. No primeiro momento, nós estabelecemos a área de influência. Já estou com a figura bonitinha aqui, né, professor? Sim. A figura grosseira, ela apenas para mostrar o passo a passo. A figura bonitinha, feita no computador, já pintada, tal, ela explicita para cada posto a sua respectiva área de influência. Lembrando, o método de Thiessen é um método que me permite estimar a prestação média, vou escrever assim, P barra, igual ao somatório de PI vezes alfa I. Vamos entender o que significa cada elemento desse. PI é a precipitação no posto I. O I é um subscrito genérico. No posto A, no posto B, no posto C, no posto D, no posto E, no posto F, no posto G. Esse é a representação do posto. Quanto foi registrado ali? Então, PI é a lâmina de chuva registrada no posto de índice I. Este fator aqui, esse ponderador, o coeficiente da área de influência, alfa I é definido como a razão entre a área de influência do posto I, a área de influência do posto I, pela área total da bacia. A área total da bacia, evidentemente, é a soma das áreas de influência dos diferentes postos que estão sendo contemplados naquele cálculo. Então, vamos lá. A alfa I é o coeficiente de ponderação de cada posto no que se refere à sua área de influência. É a razão entre a área de influência e a área total da bacia. Mas nós precisamos aqui, professor Tibério, calcular a área, né? A área de cada região de influência. Não precisamos? Sim. Ele diz aqui 10, 10, 10, mas vamos ser práticos, vamos contar quadrículas. Porque se eu quero ponderar, vejam que esse fator aqui, ele é adimensional. Todos concordam, né? Isso aqui é adimensional. Então, tanto faz ser a quadrícula de 10 por 10, como a quadrícula de 5 por 5 ou de 20 por 20. Eu vou contar número de quadrícula, quantidade de quadrícula. Não posso fazer isso? Posso, Sim. não posso? E é extremamente importante, né? Ganhar tempo aí no dia da prova. Quem for fazer as contas vai acabar gastando bem mais tempo aí. Então, vamos lá. O posto A, ele tem quantas quadrículas? Ele tem uma, duas, mais duas metades. Então, eu vou dizer que o posto A tem, vou colocar aqui a área do posto A é igual a 3, vou colocar 3 quadrículas, vou botar unidade não, vou botar 3 só para a gente lembrar que são quadrículas. Vou até colocar, professor, o A, tá certo? Unidade de área, onde a minha área corresponde a uma quadrícula. No caso aqui é 10 por 10, né? Ok? É unidade de área. Lembrando que a unidade de área, lembrando aqui, vou só destacar aqui, uma quadrícula está sendo a nossa unidade de área. O posto A tem como área de influência 3 vezes a unidade de área.
Como é uma ponderação, isso não vai trazer nenhuma consequência no cálculo. O posto B, qual é a área de influência? 1, 2, 3, 4, mais duas metades. Bota quanto, professor? 5. 5. Está sendo capturada aqui a anotação bem direitinho, né? Sim. 5 unidades de área. Para o posto C, a unidade de área do posto C. Cadê o posto C? Eu tenho que localizar o posto C. 1, 2. Dá até para lembrar que dá para perceber que é igual à área do B, né, não? Tá? Sim, simétrico. Então, posso dizer aqui 5 unidades de área. Aqui, mas são 7, né? Então, a área do D. Posso já ir adiantando, não posso? O E, o D3, tá correto? A área de D, a área de influência de D é a mesma área de influência de A, né? Em termos de Sim. dimensão. A área de influência de E, como é que eu contabilizo aqui, professor? Eu tenho que ter mais cautela. 1, 2, 3, 3,5, né? Mais 1/4, né? Isso aqui, 1/4. Então, 3,5 mais 1/4 dá 3,75, tá certo isso? Isso. 3,75 unidade de área. Vou subir aqui um pouquinho a figura, mas já já eu limpo, só para a gente organizar melhor. Vocês podem ir anotando aí do lado. Então, fizemos a área de A, área de B, a área de C, a área de D, a área de E. A área de F, eu posso escrever já imediato, sem fazer conta, não posso? Sim. É igual Ela é a... igual à área de E, né? Então, posso colocar aqui. Unidade de área, 7,75. E G? G é o quê? É 2,1/4, né? Então, 1/2, né? Posso dizer que a área de influência do posto G é igual a quanto? 0,5, tá certo? Isso. 0,5. A área total, né? A área total é a soma. Vamos ver quanto vale. 3 com 5, 8, com 5, 13, com 3. Você me ajuda, professor? 16, né? 16. Tá certo isso? Isso. 16, 16 com 7,5, 23,5, 24, né? Tá certo? Isso. Tá certo. 24 unidades de área. Pronto. 24 unidades de área é a área total de drenagem da bacia. Posso limpar aqui essa parte das anotações, se vocês me permitam? Só limpar para a gente ter mais oportunidade de riscar. Mas antes de apagar, eu vou colocar de lado aqui os alvos. Vou escrever os alvos, tá certo? Alfa de A, alfa de B, alfa de C, alfa de D, vai até que letra? Letra G, né? Alfa de E, de F e alfa de G. Vamos calcular? Você me apoia aí na calculadora, professor? Lembrando que na hora da prova é cada um por si, né? Não tem calculadora para nos socorrer, né? Mas quanto é o alfa de A? Alfa de A é igual a 3 dividido por 24. Né? 0,125. 0,125. É adimensional, tá? Adimensional. O de B vai ser 5 dividido por 24, né? 5 dividido por 24. Quanto dá? Aproximadamente 0,208. 0,208. 208. 208. O alfa C a gente pode também já rapidamente terminar, né? Porque o alfa B é igual a quanto? É a mesma coisa, né? Isso, é igual. 0,208. Aqui o alfa D, a gente pode também dizer que ela é igual ao alfa A, né? Isso. O alfa E é igual ao alfa F.
que vai ser 3,75 dividido por 24. Aproximadamente 0,156. 0,156, aqui eu posso repetir, né? E o alfa G vai ser meio, 0,5 dividido por 24. E dá? 0,0208. A gente até poderia utilizar o que for. Exatamente. É 1/10 do alfa B, né? Isso. Tá bem visível, não tá a tela? Sim. Eu vou só pedir licença a você. Então, meus amigos, aqui eu vou escrever já o cálculo final. Nós vamos calcular a precipitação média ocorrida nessa bacia. É uma bacia que está aqui dispondo de 7 postos. Eu tenho 7 registros de chuva, são chuvas simultâneas, né? Eu não posso fazer cálculo, a ponderação média, pegando eventos em datas distintas, né? Num determinado período, num determinado dia, eu tenho esses registros e agora vou fazer o cálculo da precipitação média. Vou chamar aqui de P barra. P barra é igual, isso a cor aqui para melhorar. E a gente tem uma distribuição espacial aí, então não necessariamente vai chover no mesmo tanto em um determinado local e outro local da bacia. Pode ter uma diferença, né, de precipitação dependendo da região em que se encontrar. A chuva, nesse caso, não uniforme. E a gente calcula a precipitação média. Exatamente. Eu posso acreditar que uma chuva seja uniformemente distribuída na bacia, que a bacia for muito pequena, mas uma bacia média, uma bacia grande, certamente, né, não haverá uma chuva uniforme. Chuva uniforme, você só acredita que a bacia for pequena, não é verdade? Isso. Então vamos lá, fazendo um cálculo aqui, eu vou pegar o registro de chuva na bacia A, no enunciado a gente tem lá 28 milímetros, foi quanto choveu ou melhor, no posto A. O posto A é um posto pluviométrico dentro da bacia, né? A bacia, ela tem essa área aí de 24 unidades de área total, e o posto A tem uma área de influência de 3 unidades de área. E lá no posto A, no posto pluviométrico A, nós registramos 28 milímetros. Eu vou multiplicar 28 pelo alfa A, 1,25, e aí já vou para a segunda parcela atinente agora ao posto B. O posto B registrou 62 milímetros, e a área de influência, na realidade, o coeficiente de ponderação pela área de influência é 0,208, não é isso? Isso. Do posto B. Vamos para o posto C. Vou botar aqui na segunda linha. Mais posto C. Posto C teve um registro de 28 milímetros e o coeficiente ponderador da influência, 0,208. Vamos para o posto D. Posto D teve uma precipitação registrada de 45 milímetros, sendo que o coeficiente alfa D 0,125. Vamos para o posto E, colocando aqui numa outra linha, mais posto E registrou 60 milímetros, e o coeficiente 0,156. Posto F registrou 50 milímetros, o coeficiente 0,156. E aí, por derradeiro, o posto G teve um registro de chuva de 45 milímetros,
sendo que o seu coeficiente de ponderação é 0,0208. Fazendo esse cálculo, né, nada mais é do que uma média ponderada, né? Prestação média, média ponderada no método de Thyssen. Né? O método de Thyssen é associado aos polígonos de Thyssen. O que o Thyssen traz de novidade? É um método que pondera o registro de cada posto pela área de influência. E a área de influência traduz aquela região que está mais próximo daquele posto do que de qualquer um dos demais postos. Quando você diz essa é a área de influência do posto A, isso significa que todos os pontos dessa área, dessa região, dessa zona, todos esses pontos estão mais próximos do posto A do que de qualquer um dos demais postos da região. No caso, professor, essa média a gente pode aqui, né, com a licença poética, usar a calculadora, né? Você tem aí o cálculo? Isso, 45,94. 45,94. Lembrando que nós fizemos milímetros, uma né? aproximação, né? Opa, Isso. na verdade, aí a gente já vai se apropriar disso também. 45,94, né, milímetros, que eu posso dizer aproximadamente aqui 46 milímetros. 46 milímetros. E essa é uma questão importante, né? Achei, professor, e aí me permita fazer o comentário adicional, né? Achei essa questão trabalhosa, por quê? Porque não precisava o examinador ter colocado 7 postos, né? Eu acho que se ele coloca 2 ou 3, ele mede a competência do candidato da mesma forma. Não adianta botar 7, botar 20, botar 40 postos. O que você faz com 2, você faz, né? Sim, acredito que o principal era o que o examinador deveria avaliar, né? Que ele avaliou, mas talvez complicou muito as contas, né? Desnecessariamente, seria determinar principalmente as áreas de influência, né? Que eu diria que é o principal, o que poderia dificultar, né? Você saber fazer a diagramação das áreas de influência de cada um dos postos. Daí você vai tirar, daí para frente, a questão mais de conta, né? Assim, então, eu acho que o principal que ele precisa avaliar é justamente a questão da diagramação das áreas de influência. E como eu concordo com você. Ele carregou muito aí Sim, na concordo com parte você. braçal, né? Na parte Sim. Né? Eu digo que não é exatamente de conhecimento, é mais de agilidade no tempo. Talvez seja esse o viés, né? Do examinador. Vamos ver se o candidato tem agilidade para fazer um trabalho árduo em tão pouco tempo. Né? Mas em termos de apurar, de avaliar conhecimento e domínio do método, não precisava tanto, né? Tanto pouco. Sim, né? concordo. Então, pessoal, mas, enfim, 46 temos resposta na letra? Gabarito letra C, pessoal, 46 milímetros. Mas é uma boa questão. É um tema que é recorrente, viu, meus amigos? Sim. Muito, muito recorrente nas provas, né? Método Thyssen, né? Lembrando que o método Thyssen admite um posto tendo área de influência, ainda que esse posto esteja fora do território da bacia. Né? O que vai confirmar isso ou não é a proximidade dos pontos no interior da bacia a esse posto. Às vezes o posto está fora da bacia, mas ele está mais perto do ponto do que um outro posto que esteja até mesmo dentro da bacia. Okay? Mas a lógica é a mesma, sempre interligar 2 a 2 os postos, marcar o ponto médio, traçar perpendicular, prolongar as perpendiculares e fechar os polígonos de Thyssen, conhecidos como polígonos de Thyssen. Vamos em frente, né, professor? Vamos em frente aqui. Letra C, gabarito, letra C? Letra C. Então, maravilha. Vamos aqui para a próxima questão. Questão também da FGV, pessoal. FGV, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2019. Em um determinado ano, a precipitação média em uma bacia hidrográfica de 30 mil km² foi de 620,6 milímetros.
A descarga anual média do rio que drena a bacia é de 200 metros cúbicos por segundo. Admitindo-se que o divisor topográfico da bacia coincide com o divisor hidrogeológico, ou seja, não há fugas subterrâneas, e que não ocorrem explotações de água subterrânea na bacia, a evapotranspiração real da região durante o ano considerado foi de... Então, a questão aqui que trata do balanço hidrológico, né, dentro da bacia hidrográfica. Então, vamos aqui... do jeito que ele forneceu a área da bacia, pessoal, forneceu a precipitação média, né, que incide na bacia, e forneceu também a vazão que sai, né, na bacia média, a vazão média que sai no exutório da bacia, que é os 200 metros cúbicos por segundo. Vamos aqui para a tela de anotações. A tela tá limpa? Nossa tela tá limpa, professor? Tá limpa, é só apagar aqui esse... Eu estou desenhando aqui uma bacia. Você pode fazer um enquadramento aí que eu estou representando aqui uma bacia. Vou dar um zoom aí. Perfeito. Ok? Perfeito. Tá tranquilo? Tranquilo. A visualização tá boa. Meus queridos, estou fazendo aqui um traçado aqui, bem preliminar, só para a gente ter uma ideia da configuração. O que eu representei por essa linha em preto, né, negritada, é o divisor d'água. Essa linha no azul clarinho, o curso d'água principal, para representar a rede de drenagem. Estou colocando aqui só um curso d'água, um talveg, para representar toda a rede de drenagem. Eu posso ter afluente, subafluente, mas aqui eu coloquei só o seu representante mor. E aqui, de vermelho, eu tenho a seção exutória. Então, essa figura reúne os 3 elementos essenciais de toda e qualquer bacia. Toda bacia tem um divisor d'água, toda bacia tem que ter o divisor d'água. Toda bacia tem a sua rede de drenagem. E toda bacia tem uma seção exutória, bem chamada de exutório. Exutório é a seção do curso d'água principal por onde passa, por escoamento superficial, toda a água que sai da bacia. A água sai da bacia por escoamento subterrâneo, por evaporação, por transpiração e por escoamento superficial. Toda a água que sai por escoamento superficial da bacia sai através da seção exutória. A seção exutória ela é muito importante porque ela constitui a seção de controle. Lembrando, seção de controle da bacia é a seção exutória ou exutório. A gente chama de seção exutória ou exutório. Muito bem. Vamos anotar os dados. Tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, professor, só a figura. Não sei se acompanha bem na captura. Tá tudo sob controle, né? Sim. Eu vou escrever aqui os dados, né? Sempre interessante a gente organizar bem os dados para não usar números trocados, nem truncados. Eu vou repetir aqui. A área da bacia, 30 mil quilômetros quadrados. Né? 30 mil quilômetros quadrados. Ele diz que a prestação média em uma bacia, essa bacia é hipotética, né? Hidrográfica, né? 30 mil quilômetros quadrados é a área, e a prestação num ano, né, a prestação anual, foi de 620,6. Essa é a minha anotação aqui. Está correto, né, professor? Sim, está correto. Essa aqui é a prestação total ao longo do ano. Ao longo do ano hidrológico, nós tivemos uma prestação total de 620,6 milímetros. E diz que a descarga anual média que drena, do rio que drena a bacia, esse rio principal aqui, representado aqui pela linha azul, a descarga foi de, vou chamar aqui de R, tá? R, para lembrar, Runoff. Pode usar qualquer letra. R de Runoff. Foi de 200 metros cúbicos por segundo, tá? 200 metros cúbicos por segundo. Onde na seção de controle. Quando eu falo em vazão na bacia, a gente deve entender como a vazão na seção exutória, que é a seção de controle.
E aí ele diz aqui, admitindo que o divisor topográfico da bacia coincide com o divisor hidrogeológico, é importante, é um pressuposto importante, e que não ocorrem explotações de água subterrânea, você não tem nenhum poço, né, tirando água, nenhum poço. A evapotranspiração real da região durante esse mesmo ano, note que quando eu escrevo 620,6 milímetros, ele no texto se refere à precipitação do ano. Eu vou até explicitar aqui barra ano. E vamos fazer, como o professor Tibério bem mencionou, um balanço hídrico, tá? Eu vou limpar aqui um balanço hídrico. Bastando aqui a figura aqui para o ladinho, professor, para ter mais espaço à direita. Então, o balanço hídrico é que vai permitir o desenvolvimento da resposta. Então, balanço hídrico é a pauta da questão, balanço hídrico. Qual é a lógica do balanço hídrico? Tudo que entra na bacia, menos tudo que sai da bacia, é igual à variação do que fica na bacia. Essa é uma lógica econômica, né? Você tem, nesse período de um ano, você tem a água que entra pela precipitação, a precipitação traz água para a bacia, ele diz que a gente desconsidere a perda ou a saída de água subterrânea, né? A gente está aqui considerando a não ocorrência de explotações de água subterrânea, e a outra maneira de água sair da bacia é por processo evaporativo e transpirativo, que a gente considera aqui no conjunto, né? Evapotranspiração. Vou chamar aqui ET. ET é evapotranspiração. Na realidade, são dois processos. Processo evaporação, processo transpiração. Vou contabilizar como sendo uma coisa só, ET. E a outra maneira de sair a água da bacia é pelo escoamento superficial, já que ele está dizendo que não ocorrem saídas subterrâneas, né? Não há fuga subterrânea, não há poços, né, para explotação de água subterrânea. Isso aqui é igual à variação no estoque. Essa variação no estoque, variação do storage, eu vou reconhecer como nula, porque não há nenhuma informação quanto a isso. E ao longo do ano, basicamente, a gente tem um período de chuvas e um período de estio, um período chuvoso e um período de estio. Na virada do ano hidrológico, eu contabilizo essa variação ΔS, a menos que seja explicitado no enunciado da questão, eu considero nulo, tá? Tá certo isso, professor? Isso. É até um pressuposto bastante comum nas questões desse tipo, quando ele não fornecer, esse é o pressuposto, né? Que não há armazenamento. Isso é bem próprio da região do semiárido, né? Da região do semiárido, quando você não tem reservatórios artificiais, quando você não tem dispositivos para formar estoques artificialmente, no caso, um açude, o que é que você tem? Que a água que a chuva traz, né, no período, né, de superávit hídrico, vai ser a água a ser estocada para o enfrentamento da demanda no período de estio, né? De modo que a cada ano tudo se renova, né? Mas, claro, esse é um pressuposto que a gente fica à vontade para aplicá-lo em razão do enunciado. O enunciado ele não, né, não se refere. Sim. E aí eu passo a ter uma expressão do balanço hídrico simplificada. Precipitação menos evapotranspiração menos R. R é a vazão, escoamento superficial, que passa pela seção exutória, igual a zero. Essa é a expressão. Atenção que o R aqui, né, não é exatamente o mesmo R, porque ali é vazão, aqui a gente está falando de volume, né? Então, atenção aqui, o R aqui se refere ao volume. A gente vai só agora compatibilizar as dimensões, né? Isso. Esse é um cuidado fundamental, né? A precipitação, eu posso expressar em milímetros por ano. Posso expressar como eu estou fazendo aqui, como o enunciado traz, milímetros por ano. Mas eu posso também expressar aquela precipitação
em metro cúbico por ano. Posso. Para isso, eu tenho que levar em conta a área, né? Da mesma maneira, fazendo um raciocínio correspondente, se eu tenho a vazão expressa em metro cúbico por segundo, eu posso traduzir isso em termos de milímetro por ano. Em milímetro por ano, como é que eu traduzo 200 metros cúbicos por segundo? E por que eu tenho interesse em converter metro cúbico por segundo em milímetro por ano? Porque eu só posso subtrair banana de banana, abacaxi de abacaxi, não é verdade? Isso. Eu tenho aqui precipitação e aqui eu tenho R, eu tenho que tratar essas duas grandezas na mesma dimensão. As operações de adição e subtração, elas só se viabilizam quando eu trabalho com grandeza de mesma dimensão. Eu posso até operacionalizar isso aqui eu posso, porque eu tenho a área, né? Posso fazer isso com muita, eu digo assim, com relativa facilidade. Nós já sabemos o propósito da questão, né, professor? Qual é o propósito dessa questão? Muito claramente, é determinar a evapotranspiração durante o ano, não é não? Isso. E a evapotranspiração, ele quer que se expresse em milímetro por ano, não é isso? Isso. Eu vou afastar aqui, eu vou dar uma afastadinha aqui no meu painel de anotação para a direita, só para liberar mais espaço, tá certo? Está bem capturado aí, professor? Sim. Então, limpei aqui a tela, coloquei aqui o meu whiteboard para o lado, então tenho mais espaço para escrever. O que é que nós temos? A precipitação já está dita, né? Precipitação, vou tornar a colocar aqui. Precipitação é de 620,6 milímetros. A vazão é de 200 metros cúbicos por segundo. E é essa vazão que eu vou cuidar agora. Eu vou querer expressar essa vazão, esse runoff, só que em milímetro por ano. Milímetro por ano. Como é que eu converto volume em lâmina? Na realidade, eu relativizo, né? Quando eu digo assim, eu tenho um certo volume, quero expressar em lâmina, eu faço uma relativização pela área. Então, veja, olha o processo aqui, como funciona bem. É bem tranquilo, desde que a gente domine aqui o passo a passo. Eu tenho 200 metros cúbicos. Né? Eu tenho 200 metros cúbicos. Vou explicitar 200 metros cúbicos. E eu quero representar isso em termos de lâmina sobre um território de 30 mil quilômetros quadrados. Então, eu vou dividir 200 metros cúbicos por 30 mil quilômetros quadrados. É uma bacia bem grande, né, professor? Sim. E aqui eu tenho metro cúbico por segundo. Veja aqui, eu tenho metro cúbico por segundo. E eu quero expressar em metro cúbico por ano. Né? Aqui eu tenho metro cúbico por segundo e quero expressar por ano. Então, tudo que eu tenho que fazer, olha aqui, veja aqui o passo a passo, é multiplicar pelo número de segundos que eu tenho no ano. Quantos segundos eu tenho no ano? 365. Por que 365? 365 dias no ano. Cada dia, cada um desses dias tem 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos, e aqui significa segundo barra ano. Ficou claro isso? O que é que eu fiz? 365 vezes 24, vezes 60, vezes 60. Vou até, só para tornar ainda mais claro, eu vou colocar entre parênteses, não há nem necessidade, mas só para ficar mais claro. O que está dentro do parênteses aqui, 365 vezes 24, vezes 60, vezes 60, é a quantidade de segundos que eu tenho por ano. Escrevi aqui, segundo barra ano, ok? Isso. Todos percebam, por favor, que eu posso simplificar agora o segundo com segundo, né? Então, o que é que eu tenho nesse numerador? Nesse numerador, a unidade que eu tenho é metro cúbico barra ano. Metro cúbico barra ano. Embaixo, eu tenho quilômetro quadrado. Mas eu vou lembrar que
quilômetro quadrado corresponde, 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. É verdade? Então, vou colocar aqui 1 milhão, vou colocar 1 milhão mesmo. Posso colocar 10 elevado a 6, mas vou colocar 1 milhão. Falta um zero? Falta, né? Tá certo? Isso. 6 zeros. Então, 1 milhão, aí 1 milhão, eu vou escrever assim, metro quadrado barra quilômetro quadrado. Escrevi bem? Olha, 1 milhão de metro quadrado é o que eu tenho em 1 quilômetro quadrado. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder simplificar. Olha, eu vou cortar quilômetro quadrado com quilômetro quadrado. Posso fazer, não posso? Sim. E aí eu tenho, subir aqui um pouquinho, tá? Você vai ajustando aí, professor, o campo de captura, tá certo? Certo, tá. E aí, são as unidades presentes. Eu tenho 1 metro cúbico por ano no numerador, eu tenho 1 metro cúbico por ano. Então, vou colocar aqui a barra, colocar a barra da fração. Eu tenho no numerador metro cúbico barra ano. E no denominador, eu tenho simplesmente metro quadrado. Não é verdade? Isso. Então, você me ajuda aí nos cálculos? Sim. Vamos multiplicar aqui só para compor o numerador. 200 vezes 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Só para compor o numerador. 200 vezes 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, eu tenho quanto? 6, vai ser 6 bilhões mais 6, 3, 0, 7, 2, 6, 3. 0, 7, 2, aí 5 zeros. Pode botar 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Aqui vezes 10 elevado a 5. Isso. Confira aí se está ok. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem uns. Isso. Não tem uns 5 ali antes do 10, tá nisso? Então vou ajustar aqui. Não. 6, 3, 0, 7, 2 vezes 10 elevado a 5. Repita aí, por gentileza. 6, 3, 0, 7, 2 072 vezes 10 elevado a 5. Já já a gente simplifica. Então é 63.072, é isso? Isso. Vezes 10 elevado a 5. E aqui embaixo, isso aqui eu consigo fazer, professor. Aqui eu boto 3, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 6, eu tenho 10 elevado Não. a 10, né? Opa. A 10, é. A 10. E aí, mais uma vez, estamos já chegando. Escrevendo aqui. Vou pegar aqui. Dividindo o numerador aqui pelo denominador, dá quanto? 21 e 24. 24, né? Isso. Vezes 10 a menos 5. Isso. E aí eu já tenho aqui, eu tenho metro cúbico, metro quadrado. Metro cúbico por metro quadrado é a mesma coisa que metro, né? Então, metro por ano, ok? Perfeito. Metro por ano. Opa, mas tá bom de a gente organizar melhor esses valores, né? Então, isso aqui, 21.024 vezes 10 a menos 5, pode ser representado de maneira mais elegante. Eu posso escrever assim, ó, 21, olha aqui, 21, 0, 24. Eu vou multiplicar, olha aqui, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3. Quando eu faço isso, eu tenho milímetro por ano, né? Isso. 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é 0,01. Então, eu vou escrever tudo isso aqui como sendo, ó, isso aqui tudo, vai ser 210,24 milímetros por ano. Não é isso mesmo? Isso.
210,24. O que é que isso significa? Pessoal, todo esse esforço, todo esse cálculo foi simplesmente para a gente traduzir a vazão, que ele chama aqui de descarga anual média, né? Carga anual média na seção exutória, a gente traduziu de metro cúbico por segundo agora para milímetro por ano. Saímos de metro cúbico por segundo e representamos em milímetro por ano. 210,24 milímetros por ano. Agora, o que a gente tem que fazer? A aplicação do balanço hídrico. Né? Mais uma vez, deslocando aqui para limpar o espaço. Então, um espaço mais favorecido. Eu quero saber a evapotranspiração. A evapotranspiração vai ser a precipitação menos o R. Já compatibilizei as dimensões. Então, a evapotranspiração em milímetro por ano vai ser a precipitação em milímetro por ano, 620,6, está aqui em milímetro por ano, menos a vazão, ou a descarga em milímetro por ano, 210,24 milímetros por ano. E aí a evapotranspiração em milímetros por ano dá quanto? 410,36 milímetros por ano, aproximadamente 410, colocando uma casa decimal, 410,4, né? Isso. Numa casa decimal. Pessoal, você acha que precisaria esse cálculo todo, professor? Ele poderia ter usado valores de simplificação mais rápida, né? Sim. Claro que o candidato tem que ter a habilidade, tem que ter a destreza na conversão de metro cúbico por segundo para milímetro por ano, ou o contrário, de milímetro por ano em metro cúbico por segundo. Isso é demandado. Só que, nesse caso aqui, nós tivemos números quebrados, e isso termina, né, dando exigindo uma resposta do candidato. Mas é uma questão também, como eu digo, recorrente. Na maioria das vezes, o que é que eu percebo? O examinador coloca números que facilitam as simplificações, facilitam os cortes, as divisões, né? Mas, enfim, essa é uma questão de balanço hídrico. Balanço hídrico é, como qualquer balanço, a contabilidade. No caso aqui, a contabilidade das águas. Tudo que entra menos tudo que sai é a variação do que fica. Professor, aproveitando o ensejo, né, só ajustando aí mais uma vez o campo de anotação, ficou capturado aí o valor final, né? 410,4, né? Sim. Eu só pedi licença aqui para escrever a expressão do balanço hídrico, só organizando aqui as ideias. O balanço hídrico, né? Balanço hídrico. Qual é a expressão mais primitiva do balanço hídrico? Eu vou dizer que I menos O é igual a delta S delta T. Essa é a expressão mais primitiva do balanço hídrico, quando se trata de, evidentemente, água, né? Balanço hídrico. O que é o I? É o que entra, né? A gente denota por I porque é o que entra, é o input. O que é o O? O é o que sai. E o que sai da bacia, sai por onde? Pode sair subterraneamente, pode sair por escoamento superficial, pela seção exutória, ou pode sair por processo evaporativo e transpirativo. A diferença, guardem essa ideia, porque essa ideia é fundamental. Quando a gente fala assim primitivo, né, no sentido de tornar desimportante, não é no sentido pejorativo. É no sentido de dizer que é a base, é o alicerce de tudo. No balanço hídrico, nós temos o que entra, o I, input, o que entra, o O, o output, o que sai, e a diferença, o que entra e o que sai, é a variação do estoque, variação no tempo, porque todo balanço hídrico pressupõe um certo intervalo de tempo. Você pode fazer o balanço hídrico semanal, diário, balanço hídrico anual, nesse exemplo aí da prova,
nós fizemos o balanço hídrico anual, mas todo balanço hídrico é dentro de um compartimento da linha do tempo. No caso aqui, anual, mas poderia ser outro intervalo. E ΔS é a variação do estoque. Por que a gente denota pelo S? Porque costumeiramente a literatura, né, prestigia aqui o inglês histórias. E aí, professor Tibério, se você quiser fazer algum comentário adicional, fique à vontade. Daqui eu destacaria, né? Atenção quando ele não fornecer, para você não se perder no dia da prova, acho que é uma informação relevante que a gente deu. Quando ele não fornecer dados não der nenhum explicitar o armazenamento, né, que fica na bacia, pressupõe-se que a gente pode considerar a parcela da direita igual a zero, o storage. E aí a gente vai só equilibrar input igual ao output. Eu acho que isso é relevante porque no dia da prova, eventualmente você lembra da equação, mas aí você não está vendo o valor fornecido e isso pode gerar alguma complicação. Então, acho que essa informação é relevante. Professor, destacando aqui na tela também a expressão, essa aqui é a expressão mais geral, vamos dizer assim, a expressão completa do balanço hídrico, né? Está visto aqui, né? A Sim. precipitação P mais o ΔG menos ET menos R é igual a ΔS sobre ΔT. Né? Então, precipitação P é a precipitação medida no período ΔT. Quando a gente faz o balanço hídrico, a gente estabelece o intervalo. Qual é o intervalo de tempo? É uma semana? É um mês? É o semestre? É o ano? Né? Precipitação, no caso aqui do nosso exemplo, anual. O ΔG é a diferença daquilo que entra por fluxo subterrâneo e aquilo que sai por fluxo subterrâneo. G1 menos G2. G1 é o que entra pelo fluxo subterrâneo. G2 é o que sai pelo fluxo subterrâneo. G1 menos G2 é o ΔG. ET, nós já vimos, ET é a associação de dois processos, processo de evaporação e transpiração, que a gente costuma chamar de evapotranspiração, mas evapotranspiração não é um processo, é a junção de dois processos numa mesma nomenclatura. E o R é a descarga pela seção exutória. A gente usa R lembrando runoff, né? Lembrando a palavra escoamento superficial, runoff. E o ΔS aqui, é a variação do estoque, a variação do armazenamento. Okay? Essa é a expressão completa e, com isso, creio que balanço hídrico seja um tema a ser muito valorizado durante essa fase de preparação. Tá certo? Voltando aqui, pessoal, para o slide, a gente calculou o gabarito, letra D, 410,4 aproximadamente milímetros por ano. Uma boa questão também para se guardar aí para o dia da prova. Revisem posteriormente aí esses conceitos. Vamos aqui para a próxima questão. Questão da César Gran Rio, EPE 2015. Uma bacia hidrográfica de 365 hectares tem, na foz de seu rio principal, uma vazão média de 100 metros cúbicos por segundo. Estudos indicam que a evapotranspiração na área é de 715 milímetros por ano. Como não há medição pluviométrica na área, aplicando-se o conceito de balanço hídrico, a precipitação anual em milímetros vale. Também mais uma questão relativa a balanço hídrico, né? Mas dessa vez veja que uma pequena variação, né? Não foi fornecida aqui a precipitação, ele forneceu o valor da vazão média, forneceu o valor da evapotranspiração, que na questão anterior a gente calculou. E nessa... Só aquela questão anterior era da Fundação Getúlio Vargas, né? Isso. Isso aqui é da César Gran Rio. Né? Mas esse tema, balanço hídrico, ele comparece em praticamente todas as provas, independentemente de qual seja a entidade elaboradora, né? Sim. Seja Sebrasp, seja Fundação Getúlio Vargas, FCC, César Gran Rio. Então, muito importante. Claro que as questões não são idênticas, mas elas repetem a mesma essência. Né? Nesse caso aqui, o que é que nós temos? A área da bacia, lá estava em quilômetro quadrado, aqui é hectare, né? Mas a área da bacia foi fornecida.
Aqui ele forneceu a vazão média. Lá também ele forneceu a vazão média, só que lá ele chamou de descarga, mesma coisa. Lá ele colocou a vazão média em metro cúbico por segundo, aqui também em metro cúbico por segundo. Aqui ele forneceu a evapotranspiração em milímetros por ano, ele forneceu. Isso, né? E o que ele quer saber? A prestação, né? Isso. Aqui é a prestação. Ou seja, a equação que nós vamos aplicar é a mesma, só que em vez de a gente ter como incógnita, como na questão anterior, a evapotranspiração, aqui a gente tem como incógnita a precipitação anual, não é isso? Perfeito. Será que as contas aqui serão tão trabalhosas quanto aquelas anteriores, João? Vamos tentar, né? Vamos verificar. Vamos aqui para. Vamos verificar. Vamos aqui Estamos para. na tela de anotação? Professor, eu não sei se o campo de captura... Você pode desenhar alguma coisa aí que eu verifique aqui. Tá, então vejam lá. Aqui a questão, vou colocar aqui. Pronto, estou verificando aqui, estou dando zoom já. Então, vamos aqui para a tela de anotação, pessoal. Então, ET para significar evapotranspiração. Evapotranspiração no ano, né, foi de 715 milímetros. Essa é a evapotranspiração num dado ano. A vazão média, vou continuar denotando aqui pela letra R, foi de 100 metros cúbicos por segundo. Professor, ele forneceu a área aí foi de 365 hectares. 365 hectares. Eu suspeito por que ele botou 365. Você suspeita também, professor? Sim, a simplificação. Quantidade de dias do ano, né? Sim. Isso aqui o cara diz assim, rapaz, esse examinador, quem elaborou a questão, ele já está querendo que eu simplifique, né? Ele já não vai trazer cálculos bem exóticos, né? 365, ele escolheu uma área exatamente para poder favorecer a simplificação. Já estou gostando do examinador, viu, professor? Verdade. Então, vejam lá. A lógica é, ele fala em armazenamento, em variação do armazenamento? Não fala. Ele fala em saída subterrânea? Não fala. Explotação de água subterrânea? Também não fala. Então, veja lá. Precipitação menos ET menos R, eu já posso colocar no segundo membro zero, não posso? Você autoriza? Sim, é como Por disse. quê? Porque ele não está falando de variação de toque e tal. Essa é a expressão simplificada. Agora, estejam todos preparados para a situação mais geral. Por isso, nós fizemos questão de explicitar todos os ingredientes, todos os componentes da equação do balanço hídrico. Aqui, P menos ET menos R igual a zero é a equação reduzida, a equação simplificada. Ela é muito apropriada para o semiárido nordestino, para a região interior do Ceará, essa é, por excelência, a nossa equação do balanço hídrico. Nesse caso, ele quer saber a precipitação. Então, a precipitação vai ser simplesmente a soma do que saiu da bacia por evaporação, transpiração e por escoamento subterrâneo. Eu já sei que a evapotranspiração é 715 milímetros por ano. Agora é interessante, antes de começar a fazer cálculo, olhar qual é a unidade das alternativas. Quando ele pede a prestação, ele está querendo a prestação em que unidade? Em milímetros. Milímetro Por ano, né? Então, eu já percebo que vou ter que converter metro cúbico por segundo em milímetro por ano. Agora dá até para a gente agilizar, né? O cálculo que a gente desenvolveu aquela operação mais trabalhosa ainda há pouco, dá para a gente agilizar agora, né? Eu tenho 100, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando com 100 metros cúbicos por segundo para chegar a milímetro por ano. Então, vou pegar o 100, vou multiplicar pela quantidade de segundos no ano. Apareceu aqui o 365, professor. Foi? Isso. Eu sugiro até
essa multiplicação 24 vezes 60 vezes 60 é muito frequente em hidrologia. Sugiro até que a gente até memoriza 86.400, né? Facilitando. Maravilha. Professor, eu vou até colocar aqui do ladinho, tá certo? Vou até colocar aqui para a gente, olha aqui, guardar aqui no coração. Esse aí tem O professor muitos. está dizendo, ó, 24 vezes 60 por 60, aparece muito, tá? Então já guardei 86.400. 80, é isso. Ó, corrigindo. Corrigindo aqui, professor. 86.400, não é isso? Isso, 86.400. Correto? correto. Muito bem. Aqui eu tenho 365 no denominador, 365 hectares. Agora, lembrando, 100 aqui no numerador, eu tenho em metro cúbico. Então, eu vou converter hectare para metro quadrado. Hectare é a unidade de área. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados. Um hectare, 10.000 metros quadrados. Então, vou aqui. Então, pessoal, 300. então a gente fazendo o cálculo, né, do numerador, considerando as simplificações que a gente fez, né, 24 vezes 6 vezes 6, e aí a gente cortando os zeros e cortando 365 no numerador e no denominador, a gente A corta unidade vai ficar aqui, professor, metro por ano. Você concorda? metro por Porque ano. nós temos metro cúbico por ano, por metro quadrado, metro cúbico, metro quadrado, fica metro por ano. Quanto é que dá o resultado? O resultado vai dar 864. 864. O que é que você acha da lógica desse resultado, professor? Tem É, lógica? não, quando a gente está fazendo, teria lógica se a gente já tivesse obtido em milímetros, né? Que aí estaria dentro da realidade que a gente A observa. natureza, né? Porque Isso, na natureza. aqui é uma coisa surreal, né? Isso. Então, realmente, aqui o examinador acabou pisando na bola, vamos assim dizer, na hora que foi Está computar. elogiando, professor, porque ele favoreceu aqui a vida do candidato ao colocar uma área, né? E a gente já antevia Sim, a simplificação. Mas aqui, claro, foi uma falha humana. O que ele considerou é que, na conversão, né, o resultado leva a um valor absurdo, né? E essa sensibilidade que o engenheiro deve ter, né? Quando a gente fala que numa precipitação, a gente está falando da ordem de 1.000 milímetros por ano. Aqui no Ceará, a gente tem uma média de 800 milímetros por ano. Em outras regiões, pode chegar a 1.500, 2.000 milímetros por ano. Mas aqui nós estamos chegando a um valor absurdamente alto, 864 metros por ano. Seria 864 mil milímetros por ano, né, professor? Então, isso. Então, não é realmente, minimamente razoável. É uma questão boa, porque, claro, é um tema bastante recorrente, o balanço hídrico, mas, de qualquer forma, o que ele quer é a precipitação. Precipitação, nesse caso, é a evapotranspiração mais a vazão. Essa vazão, evidentemente, não vai dar para somar, né, professor? Não vai dar para a gente aproveitar, né? sim. Mas fica aqui a dica, né? O bom dessa questão, né? O bom dessa questão foi que ele não complicou as contas. E o ideal no dia da prova, o que eu espero que o examinador faça, é realmente não complicar as contas, né, de quem está fazendo a prova, porque isso não analisa muita coisa. O problema aqui foi só essa questão, realmente não teve compatibilidade aqui. Na hora que a gente faz as contas, não tem compatibilidade com a realidade nem com o que a gente observa no gabarito também. Então, Professor, se a gente olhar o gabarito, a gente sabe até qual era a intenção dele, né? A gente é capaz até de dizer a intenção. Isso. Se você olhar aqui qual o valor da evapotranspiração que ele já forneceu lá 715 milímetros, estou anotando aqui, professor. Isso. 715 milímetros por ano. Claro que ele teve a seguinte intenção, né? Tomar 715 milímetros por ano com 874 milímetros por ano para obter prestação em milímetros por ano. Aí daria a letra E, 1.579. Só que, por um equívoco humano, mais uma vez, ele calibrou mal a área, né? Ele colocou Isso. 365 hectares. Lembrando, cada quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares. 100 hectares equivalem a 1 quilômetro quadrado.
Aqui ele está falando numa bacia de área de drenagem de 3,65 quilômetros quadrados. É uma bacia muito pequena, né? Pequena até para gerar uma vazão média, que isso aqui não é nem a vazão máxima, é a vazão média. Significa que teve determinado momento em que essa vazão foi muito maior, né? E a vazão média nessa área de 3,65 quilômetros quadrados né, uma coisa que não se alinha à realidade dos fatos, né? Mas a intenção dele era chegar ao resultado de 1.579 milímetros por ano, mas foi só uma falha aqui na de toda forma, eu acho. unidade da área, né? Ao observado isso, pessoal, atenção, certo? Essa questão. Eu diria que tem boa probabilidade de vir na prova, questão de balanço hídrico, ideologia. Então, não desconsidere, né? Apesar da gente ter essa crítica, eu diria, foi ruim por causa disso, mas é uma boa questão para a gente manter aí o raciocínio, né? A lógica aí do balanço hídrico.